Pode ir? Tá, então nosso trabalho é sobre os músculos do pescoço e do dorso. Primeiro, a gente trouxe a definição. Então, em geral, os músculos do pescoço posicionam a laringe durante a deglutição, estabilizam o osso ióide, movem a cabeça e o membro superior, ou são músculos posturais fixos à cabeça e ou às vértebras. Aqui tem os trígonos do pescoço, são divididos em dois, o posterior e o anterior. O posterior tem o trígono occipital e o homoclavicular. No anterior tem o submandibular, digástrico, carotídeo, muscular e o submentual. Aqui a imagem, para mostrar certinho. Então, nós temos o submandibular, o submentual, muscular, carotídeo, e aqui o posterior, né? Como eu disse, é o occipital e o homoclavicular. Aqui já começam os músculos cutâneos e superficiais. O primeiro de todos é o platisma. Ele começa na face inferior da mandíbula, na pele da parte inferior da face e no canto da boca. Termina na face que recobre as partes superiores dos músculos peitoral maior e deltoide. Aqui, o esternocleidomastoide. Ele começa no processo mastoide e linha nucal superior. Termina na face anterior do manubro, do externo, junto à face superior e borda anterior de um terço medial da clavícula. Ele serve para a ação dele, é ação inspiratória, tem flexão, inclinação homolateral e rotação com a face virada para o lado oposto, flexão da cabeça. Também tem o trapézio. O trapézio ele é dividido em três partes. Como vocês podem ver aqui, a parte descendente, a transversa e a ascendente. A ação dele é para elevação do ombro, adução das escápulas, tem a rotação superior das escápulas e depressão de ombro. Também tem a inclinação homolateral e rotação contralateral da cabeça, além da extensão da cabeça. Aqui são os músculos suboccipitais. Então, tem o reto posterior maior da cabeça, o reto posterior menor da cabeça, oblíquo inferior da cabeça, oblíquo superior da cabeça. Aqui, a imagem. Então, desculpa, eu estava passando uma moto. Então, aqui o reto posterior maior da cabeça. Tem o reto menor da cabeça. Perdão, que essa imagem eu estou perdendo um pouquinho. Aqui, menor. O inferior da cabeça, oblíquo inferior da cabeça. Oblíquo superior da cabeça. E acabou. Agora, a gente tem os músculos esqueletos, que é dividido entre anterior, posterior e o médio. Aqui. O escaleno, o anterior, ele começa no tubérculos anteriores do processo transversos, da terceira até a sexta vértebra cervical. E termina na face superior da primeira costela. Ele serve para elevação da primeira costela e também inclinação homolateral do pescoço. A ação inspiratória. O escaleno médio, ele começa na face superior ele termina na face superior da primeira costela e ele começa no tubérculos anteriores dos processos transversos, lá da segunda à sétima vértebra cervical. Ele serve para elevação da primeira costela e também inclinação lateral do pescoço. E aqui, o posterior começa no tubérculos posterior dos processos transversos da quinta à sétima vértebra cervical e termina na borda superior da segunda costela. Eu não sei se a Isa do meu grupo conseguiu entrar, ela estava com um probleminha com a internet. Acho que tô aqui, mas tá meio ruim. Aí fica... Nossa, amiga, tá bem ruim mesmo.
Será que ela caiu? Você tá me ouvindo? Agora sim. Eu acho que não. Tá. Os músculos supraioides. A internet dela tá ruim, tadinha. Eu posso continuar. Eu posso continuar se tiver tudo bem pra ela. Acho que vai estar. Tá, então eu vou continuar, tá bom? Tá, aqui a gente tem os músculos supraioides. Esse primeiro é o digástrico. A ação dele é elevação do ocioide e abaixamento da mandíbula, ou seja, a abertura da boca, né? Tem o estiloide também. Ele começa no processo estileoide e termina no corpo do ocioide. A ação dele é elevação e retração do ocioide. O miloide, ele começa na linha do miloide da mandíbula e ele termina no corpo do ocioide. A ação dele é elevação do ocioide e da língua. Aqui na imagem está mostrando a elevação da língua. O genioide, que é a espinha começa na espinha mentoniana da mandíbula e termina no corpo do ocioide. A ação dele é a tração anterior do ocioide e da língua. Aqui, mostrei certinho o genioide. A gente tem também os músculos infraioides, que é dividido entre o esternioide, esternotireoide, tireoide e o omioide. Aqui a gente colocou a imagem para vocês localizarem. E o esternioide, primeiro vamos começar por ele, tá aqui embaixo, esse daqui. Ele começa no corpo do ocioide e ele vai até a face posterior do manúbrio do esquerdo e 1/4 medial da clavícula, aqui embaixo. A ação dele é fixar ou baixar o osso ióide. O esternotireoide, que tá aqui, esse aqui, ele começa na cartilagem tireoide e vai até a face posterior do manúbrio do externo. A ação dele é abaixar a cartilagem tireoide, fixar, abaixar o osso ióide. Tem o tireoide aqui em cima, esse aqui. Ele começa no corno maior do osso ióide, vai até a cartilagem tireoide. E o omoióide, que é ali do corpo do osso ióide e termina na borda superior da escápula. E por último, os pré-vertebrais. Primeiro, os vertebrais anteriores, que é o longo do pescoço, longo da cabeça, reto anterior da cabeça e o escaleno anterior. Aqui a imagem. Então, o longo do pescoço, que é esse aqui, ele começa no tubérculo do arco anterior do Atlas, terminando no tubérculo anterior dos processos transversos da C3 e C5. Ele ajuda a ação dele é na flexão do pescoço e inclinação homolateral. Aqui, o longo da cabeça, é esse aqui. Começa no processo basilar do occipital, vai até os tubérculos anteriores dos processos transversos da 3ª à 6ª vértebra cervical. Ele é para flexão da cabeça também. O reto anterior da cabeça, esse aqui, bem aqui em cima. Ele começa no processo basilar do occipital, vai até o processo transverso superfície anterior de Atlas. Ele também é para flexão da cabeça. Já o escaleno
anterior, esse aqui, ele começa no tubérculos anteriores dos processos transversos, da terceira à sexta vértebra cervical. E ele termina na face superior da primeira costela. A ação dele é a elevação da primeira costela e inclinação homolateral do pescoço. Também ajuda na ação inspiratória. E as vértebras laterais, que é o... A gente já colocou a imagem aqui, mas o reto lateral da cabeça, escalando médio, escalando posterior. Então, aqui o reto lateral da cabeça, esse pequenininho aqui em cima. Ele começa no processo jugular, no processo transverso do atlas na vértebra C1. A ação também dele é para flexão da cabeça, flexão anterior da cabeça em relação à coluna vertebral, das articulações atlanto-occipitais. Tem também o médio e posterior. O médio, esse aqui, de verdinho, ele está nos tubérculos anteriores dos processos transversos, da segunda à sétima vértebra cervical. Termina na face superior da primeira costela. A ação dele é elevação da primeira costela também, inclinação homolateral do pescoço. Também é da ação inspiratória. E o escaleno posterior, que começa no tubérculo posterior dos processos transversos da quinta à sétima vértebra cervical e termina lá na borda superior da segunda costela, aqui de amarelinho. Elevação, só que agora é da segunda costela, e inclinação uma lateral do pescoço, uma ação inspiratória. Alô, tá dando pra me escutar? Minha internet tá meio ruim também aqui. Alô? Ah, tá. Agora são os músculos do dorso. Eles se dividem funcionalmente em três grupos: superficiais, os médios e os profundos. Os superficiais, eles controlam os movimentos dos membros superiores. Os médios são dos músculos acessórios da respiração e têm inserção nas costelas. E os profundos, eles participam de movimentos da cabeça, do pescoço ou no controle postural da coluna vertebral. Aqui tem o trapézio, que ele, além de fazer parte do pescoço, ele também está como parte do dorso. Como a gente já falou dele, ele tem três pontos que ele é fixo, e ele é responsável principalmente pela elevação do ombro, adução das escápulas, rotação superior das escápulas e depressão de ombros, inclinação homolateral e tração contralateral da cabeça e extensão da cabeça. Tem latíssimo do dorso, que ele tem a inserção superior, a inserção medial dele no processo espinhoso da sexta última vértebra torácica e todas as lombares. A inserção lateral dele é no sulco intertubercular. Ele é inervado pelo nervo toracodorsal, e a ação dele é adução, extensão e rotação medial do braço. O levantador da escápula, que ele tem inserção inferior no ângulo superior da escápula, inserção superior no processo transverso do atlas até a C4, e a ação principal dele é ajudar na elevação e adução da escápula e a inclinação e rotação homolateral da coluna cervical. O romboide maior. A inserção medial dele é no processo espinhoso da T1 até a T4, a inserção lateral na borda medial da escápula. A ação dele é principal adução, rotação inferior das escápulas e elevação do ombro. Romboide menor, que ele
tem inserção medial no processo espinhoso da C6 e C7, inserção lateral na borda medial da escápula, e ele, igual ao outro, ele tem ação de adução, rotação inferior da escápula e elevação do ombro. Agora tem os intrínsecos intermediários. Um deles é o serrátil póstero superior. Ele tem inserção medial dele no processo espinhoso da C7 até a C3, inserção lateral na borda superior e a face externa da segunda e da quinta costela, e a ação dele é a elevação das primeiras costelas, na ação inspiratória. O serrátil póstero inferior, que tem inserção medial no processo espinhoso da T1 até a L3, a inserção lateral na borda inferior e a face externa das 4 últimas costelas, e a ação principal é depressão das últimas costelas, ajudando a respiração também. Agora, os intrínsecos do dorso. Na camada superficial, a gente tem o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço. Eles são ambos responsáveis pela extensão, inclinação e rotação homolateral da cabeça. Aqui, o esplênio da cabeça é esse vermelhinho, o esplênio do dorso é esse amarelinho. Na camada intermediária, a gente tem o ilicostal, o longuíssimo e o espinal. O ilicostal, ele tem ação principal de extensão e inclinação homolateral da coluna vertebral. Ele é o vermelhinho. Ele tem inserção superior no processo transverso da C4 até a C6 e inserção inferior na face dorsal do sacro. Daí tem o longuíssimo, que ele é principalmente usado na extensão e inclinação homolateral da coluna vertebral também. E ele começa no processo mastoide, a inserção superior, e inserção inferior no processo transverso das vértebras lombares e aponeurose lombocostal. E também tem o espinal, que ele é o azulzinho aqui. Ele ajuda na extensão da coluna vertebral. Ele é ligado ao semiespinal da cabeça e termina no processo espinhoso das torácicas superiores, que pode variar da 4ª até a 8ª. Agora, na camada profunda, tem o semiespinal da cabeça, do tórax e do pescoço. O semiespinal da cabeça, ele tem inserção superior entre a linha nucal superior e inferior, e a inserção inferior dele é no processo transverso da T1 até a T7, e a principal ação dele é a extensão da cabeça e a inclinação homolateral da cabeça. O semiespinal do tórax, esse de baixo, ele tem inserção superior no processo espinhoso da C6 até a T4, a inserção inferior no processo transverso da T6 até a T10, e a ação dele é a extensão, rotação contralateral da cabeça, do pescoço. E o semiespinal do pescoço. O processo, ele tem inserção de cima dele superior no processo espinoso da C1 até a C7, a inserção inferior no processo transverso da T1 até a T6, e o nervo, ele é inervado pelo nervo espinal, e a principal ação dele é extensão, rotação contralateral do pescoço também. Tem os nervos multífidos, que eles têm origem no dorso do sacro, no processo mamilares das lombares e no processo transverso das torácicas e no processo articular da C4 até a C7. A principal ação deles é a estabilização da extensão da coluna vertebral. Os rotadores, que são esses que parecem tão costuradinhos assim, eles
se estendem do sacro até a C2, eles ligam o processo transverso de uma vértebra com o processo espinhoso da vértebra suprajacente. Eles são inervados pelo nervo espinal do segmento correspondente, que eles aparecem, e a ação dele é extensão e rotação contralateral da coluna vertebral. E essas são as nossas referências